Preocupações das nossas vidas. Todos os dias, eu e você, nós nos preocupamos com o boleto que vai vencer no próximo mês, nós preocupamos quando nós ficamos doentes, nós preocupamos quando você que é pai e mãe, nós preocupamos quando nossos filhos estão doentes, não é mesmo? Nós preocupamos se iremos pegar Covid, nós ficamos preocupados quando tem uma enfermidade, quando tem ali, vamos colocar pandemia, tudo isso preocupa o nosso coração. Essas são as preocupações. E havia no Evangelho de Jesus, onde escreveu Mateus capítulo 19, versículo 16, conta a história de um jovem rico que tinha uma grande preocupação no coração dele. Ele queria saber como que ele poderia fazer para conseguir a vida eterna. Vamos ver, começa a passagem dizendo assim, ó, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha só, ele imaginou que se ele fizesse alguma coisa de bom, praticasse alguma ação, vamos ver, às vezes, né, eu falo assim, eu ajudo os hospitais, eu ajudo as pessoas que estão precisando, eu vou lá, eu ajudo com cesta básica, eu ajudo com isso, eu ajudo com aquilo. Isso é muito bom, mas isso aí não é garantia de vida eterna. Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vai ao Pai a não ser por mim, que é Jesus. Então, queridos, não existe nada que eu e você venhamos fazer aqui de bom que nós iremos conseguir a vida eterna. Não, a vida eterna, eu preciso reconhecer que eu sou uma pecadora, que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso da palavra de Deus para a minha vida. É por isso que todos os dias eu leio essa palavra, porque todos os dias eu preciso de conversão. A palavra é como um espelho, você vem aqui, ajeita o seu cabelo, não é mesmo? Passa uma base, passa um batonzinho, você tira as imperfeições. E a mesma coisa é a palavra de Deus. E eu achei muito interessante. A palavra de Deus vai nos narrando essa história e diz que a preocupação daquele jovem, ele era religioso. Ele sabia que no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 14, Jesus disse, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele fez o certo, ele foi até Jesus, né? E Jesus disse para ele que toda ação tem uma reação. Ele perguntou, Jesus respondeu, falou assim, olha, você tem que seguir todos os mandamentos, honrar teu pai e mãe, né? Aqui a palavra de Deus vê, não adulterar, não furtará, não dirá falso testemunho, né? E ele foi falando ali os mandamentos. E o jovem disse, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Olha só, ele era um jovem religioso, guardava os mandamentos, mas ele queria ser salvo do jeito dele. Mas não é do nosso jeito. A gente entende com essa palavra aqui, essa palavra vai abrir a nossa visão espiritual. Por quê? Aquele jovem com certeza praticava o bem, aquele jovem seguia os mandamentos de Jesus, mas nem isso não fez com que ele fosse ser salvo. Queridos, a gente tem que entender que para nós conseguirmos a vida eterna, não é caminho de facilidade. A palavra de Deus diz assim, existe a porta larga e a porta estreita. E a larga, muitos entram por ela, mas a porta estreita, são poucos que entram. Então essa palavra aqui está aqui para nos abrir mesmo a nossa visão espiritual, para nós entendermos que para conseguirmos a vida eterna, não é caminho de facilidade. Aquele jovem, ele não conseguiu a vida eterna. Por quê? Porque Jesus falou, olha, te falta ainda alguma coisa. Você segue todos os mandamentos, desde a sua mocidade, isso era verdade. Jesus sabia, ele não estava mentindo, mas como ele era somente religioso, mas a palavra de Deus, ele não tinha tido um encontro com Jesus ainda, viu? Até ele chegar até Jesus, ele não tinha tido um encontro com Jesus. Ele seguia Jesus de longe. Mas igual essa palavra aqui, fala que Jesus falou para ele, vai
Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí esse discurso foi muito duro para aquele jovem, porque o coração dele estava nos bens materiais. Prova disso que ele pergunta a Jesus: que bem eu posso fazer? O que eu posso fazer, né, para poder conseguir a vida eterna? A vida eterna não é pagando. Eu quero te dizer que a vida eterna, a salvação é dom gratuito, é graça. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Jesus se entregou por nós e foi pago um preço. Foi pago um preço. Quando ele, né, naquela cruz, ele falou: está consumado. Ele levou embora a maldição que tinha sobre a minha e sobre a tua vida. Ele levou tudo de ruim que tinha sobre a minha e a tua vida. Nós merecíamos morte eterna, mas por causa do amor de Jesus, de se entregar por mim e por você, nós hoje temos, né, o direito de salvação. Nós temos esse direito de salvação. Esse jovem não quis a salvação. Ele não quis. Ele preferiu ficar com os bens dele. E nesses dias, muitas das vezes, nós somos assim também. Porque, olha só, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Queridos, havia aqui na palavra de Deus, conta de um homem que ele tinha muitos celeiros, muitos mantimentos no teu celeiro. Ele falou assim: ó, eu já sei o que eu vou fazer, eu estou muito rico, eu estou com o meu celeiro muito cheio, eu já sei, eu vou construir um celeiro maior do que esse que eu tenho e vou guardar tudo, vou depositar tudo. E a palavra de Deus vai dizer que houve uma voz que falou assim: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? Olha só, o que adiantava aquele homem ter tantas coisas e não saber para onde que ele ia? E assim a palavra de Deus chama todo aquele que não tem preocupação com a salvação, não tem preocupação com onde vai ser sua vida eterna. Aleluias, que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração para fazer você pensar mesmo, aleluia. Muitas das vezes o discurso de Jesus não é muito fácil. O jovem deu as costas e falou não, né? Aí Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Naquela época havia ali uma janela muito estreita, né? E ele chamava de agulha. Então era mais fácil passar um camelo por aquela janela do que entrar um rico no reino dos céus. Isso, a palavra de Deus fala que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, para me ter a salvação, eu preciso crer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que eu não posso ir a lugar nenhum, que eu não vou ter a salvação se eu não for por meio de Jesus. Não é comprando, não é por ações, não é por coisas boas que eu faço aqui, se eu ajudo os pobres, se eu faço isso, eu faço aquilo, mas é por o quê? Por eu reconhecer que eu preciso de Jesus. Todos os dias, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de conversão. Hoje eu preciso converter algo na minha vida, como eu disse, espelho, eu preciso, né? Você vai lá, arruma o seu cabelinho, vai lá, tira as imperfeições. Eu preciso hoje da conversão de Jesus. Todos os dias nós precisamos, porque a palavra, ela é uma água que vem nos limpando. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da minha e da tua vida, porque ela é o caminho, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os meus pés. Porque se você está no escuro, a lâmpada faz o quê? Ela acende, ela clareia. Então, de repente, até aqui você estava no escuro, você não sabia onde seria sua vida eterna, mas essa palavra aqui nos ensina que para nós termos a vida eterna, não é comprando, não é por ações, por gesto, palavras, não é por meio de Jesus. Você merece? Eu mereço? Não. Mas por causa do amor de Jesus, que diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E fala mais, porque Deus não deu o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nós precisamos ser salvos, é porque nós estávamos perdidos. Não é mesmo? Só tem salvação aquele que se perde. E Jesus falou que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes, para aquele que estava perdido. E se hoje você está perdido, precisa de uma direção, precisa ser alcançado por essa graça, essa palavra hoje te dá a oportunidade de você ter sua vida eterna. Aleluias. É um caso a se pensar, queridos. Eternidade é para sempre. Já pensou? Existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Nós escolhemos. E não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz a palavra de Deus. Não, é por causa da graça. E essa graça hoje bate a tua porta. Aleluias. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Você também pode achar essa graça em Jesus. Hoje é o dia. Hoje é o tempo que Deus escolheu para trazer essa palavra ao teu coração. Eu não sei se você vai ver esse vídeo de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas uma coisa eu sei. Você está tendo a oportunidade de fazer uma aliança com Jesus e saber, olha, se eu tiver uma aliança com Jesus, um dia eu vou ter a vida eterna. Aleluias. Guarda essa palavra no teu coração. Que Jesus disse, as palavras dele, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vem ao Pai a não ser por Jesus. Não é por meio de Maria, não é por meio de João, não é por meio de Pedro, mas é por meio de Jesus. Nós encontraremos com o Pai. Amém? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, faça você refletir. Aonde eu vou passar minha vida eterna? Será que eu estou como esse jovem? Será que eu estou como aquele que fez o celeiro, queria fazer maior ainda, e a minha preocupação era só ganhar bens materiais, pagar boleto e nananã, e N coisas, mas a salvação está em último lugar. Mas que você venha colocar a salvação, a vida eterna como prioridade na tua vida. Colocar Jesus como prioridade na tua vida. Que você nunca mais vai ser frustrado, nunca mais você vai ser enganado por outras palavras. Entenda bem, o caminho de Jesus, o caminho que nos leva até o céu, é caminho de renúncia. Não se engane, queridos. Existe a porta larga, você pode tudo, Vem cá, é como se fosse um menu, Pode isso, você pode até escolher, a palavra, mas essa palavra aqui, ela é fiel e verdadeira, aleluias, que vai de encontro ao teu coração. Isso é para aquele que quer realmente ver Jesus um dia face a face. Um dia eu quero chegar diante de Jesus e ver ele face a face. Se você quer, aleluia, então não siga o caminho de facilidades, não siga a porta larga, mas vai pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é o caminho que leva muitos para a perdição, mas estreito é o caminho que nos leva até o céu. E Jesus te dá essa palavra, o caminho estreito, o caminho de renúncia. Certa vez uma grande multidão queria seguir Jesus, e Jesus falou um discurso, falou assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. O caminho de Jesus é caminho de cruz, queridos. Louvado seja Deus. E ele disse, não nos enganou, falou para os discípulos, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus te dá bom ânimo todos os dias. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá o livro de Josué. Sede forte e corajoso. Você vai enfrentar a tribulação, você vai passar um momento difícil, mas seja forte e corajoso, sempre abundante, firmes na obra do Senhor. Aleluias. Que a nossa esperança seja a glória. Louvado seja Deus. Que a nossa esperança, o nosso coração não esteja aqui nessa terra, porque a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo falou que se nós esperarmos apenas nessa terra, nós seremos os mais miseráveis. Mas que nós venhamos esperar não só aqui nessa terra, porque Deus tem bênçãos para nós aqui nessa terra,
terra, mas há um lugar preparado para mim e para você. E um dia Jesus vai, que eu e você, se nós... Porque não é fácil seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele assemelha aquele que... Mateus 6, versículo 21, diz assim... eu assemelho-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e assemelho-ei de insensato aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Olha só, de sábio, olha só, o homem que... vou até ler, vou ler para essa palavra ficar guardada no teu coração, ó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os dois alicerces, diz assim, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veja, entende bem, que o rio, os ventos, a chuva, a tempestade vieram para as duas casas. Mas qual a diferença? A casa que estava sobre a rocha, ela se manteve de pé. Se você está de pé, porque Cristo está na tua vida, você está edificando a tua casa sobre a rocha. Não saia, não vai para o caminho de facilidade, porque muitos estão indo por essas portas. E Jesus falou que os discípulos falaram assim, falou assim: e vocês não vão seguir a multidão? E Pedro tomou a palavra e falou: Jesus, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então que essa palavra fique ao teu coração. Deus abençoe tua vida, que na tua mão direita o Senhor coloca o aumento de dias, recebe aí, e na esquerda riqueza e honra. Pense nisso, e que a sua preocupação e a minha preocupação venha a ser: onde eu vou passar a minha vida eterna? Porque isso vai fazer você refletir, vai abrir tua visão espiritual, porque toda ação tem uma reação, e você vai encontrar o caminho do céu. Amém?